não quiser ser como todo mundo, precisa evitar o maior destruidor de riqueza sobre o qual ninguém fala. Observe bem este gráfico. Ele mostra como a pessoa média gasta seu dinheiro todo mês. E acredite ou não, uma dessas categorias está silenciosamente acabando com suas chances de construir riqueza. Vamos tratar disso juntos. Em primeiro, moradia. Essa é a maior fatia do bolo, então com certeza é o destruidor de riqueza, não é? Bem, embora o aluguel ou financiamento seja caro, pelo menos te garante um lugar para morar. Em seguida, impostos. Ninguém gosta deles. Bem, a menos que seu nome seja Gary Stevenson, mas não vamos entrar nesse assunto. Em seguida, serviços e despesas domésticas. Não é divertido pagá-los, mas dá para reduzi-los facilmente procurando as melhores ofertas. Que tal tudo isso aqui? Tem várias dessas pequenas despesas, mas a maioria delas é flexível. Assim, nos resta apenas uma seção. Consegue adivinhar qual é? Transporte. Gastos com carro, seguro, combustível, reparos, estacionamento. Tudo isso por algo que se desvaloriza a cada dia. Um carro popular zero custa uns 50 mil dólares. Não é um investimento. Isso não constrói sua riqueza. E na maioria dos casos é só um buraco negro financeiro sobre rodas. É por isso que, de todas essas despesas, o transporte, e especificamente o seu carro, é o principal destruidor de riqueza e ele só piora. Houve uma grande explosão na quantidade de dinheiro que as pessoas devem por seus carros. Sinceramente, está ficando fora de controle. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Em 2005, a dívida total do financiamento de automóveis era de 720 bilhões de dólares. 5 anos depois, chegou a 850 bilhões. Avançando para 2020, esse valor subiu para 1,38 trilhão. E em 2025 alcançamos um recorde histórico de 1,62 trilhão de dólares. Isso fez com que as pessoas mais do que nunca se tornassem o que eu gosto de chamar de empobrecidos pelo carro. Isso ocorre quando você está ganhando só o suficiente para arcar com o carro, mas não o bastante para acumular riqueza ao mesmo tempo. É como ficar preso em uma esteira que nunca diminui velocidade. Mas por que entrar nessa esteira no fim das contas? Bem, mais do que nunca as pessoas se preocupam com sua imagem e dirigir um bom carro é uma das maneiras mais rápidas de impressionar os outros. A indústria automobilística gasta bilhões de dólares para convencê-lo de que um carro novo transformará sua imagem, sua confiança e talvez até sua vida amorosa. Eles não mostram você sentado no engarrafamento numa terça-feira chuvosa após receber uma conta de conserto de 600 dólares. O marketing inteligente faz com que você sinta que o sucesso é financeiro, mas na verdade é uma mentira que está sendo alimentada para mantê-lo preso. Veja só o Cybertruck. Ele não foi vendido com base na praticidade ou no uso diário. Ele foi vendido com base na imagem de poder e na ideia de ter saído diretamente de um filme de ficção científica. A pressão social também alimenta isso. Ninguém bate palmas quando você dirige um Honda antigo que está quitado e funcionando bem. Mas se você aparecer numa BMW novinha e financiada, as pessoas tendem a aprová-lo e presumir que você está se dando muito bem. Vejo muitos jovens hoje em dia tentando parecer bem-sucedidos em vez de tentarem ser mesmo bem-sucedidos, especialmente em culturas onde ter um carro lhe dá credibilidade. Essa necessidade de parecer rico é o que está causando isso. Isso faz com que as pessoas gastem tanto dinheiro que o carro acaba possuindo elas. Essa armadilha fica ainda pior para alguns, pois elas financiam mais do que o carro vale de verdade. Parece bobagem, e você pode estar pensando, por que alguém faria isso? Mas isso é muito comum e é chamado de patrimônio líquido negativo ou empréstimo invertido. No quarto trimestre de 2023, quase uma em cada 4 pessoas estava nessa situação. Então isso pode resultar em uma dívida de 40 mil em um carro que vale apenas 30 mil. Isso significa que você tem um patrimônio líquido negativo de 10 mil. Muitas pessoas já me enviaram e-mails após lerem minha newsletter gratuita, dizendo que as ajudou a evitar armadilhas como essa e até mesmo a ganhar um pouco de dinheiro com algumas das estratégias que compartilho. É algo que eu faço só por diversão e gosto muito de ler as respostas. Então se quiser que eu lhe envie esses e-mails também, vou deixar o link na descrição. Enfim, se você quiser evitar ser um caroneiro como a maioria das pessoas, precisará entender o verdadeiro custo daquele carro tão acessível que está na concessionária. Sinto que muitas pessoas não entendem que o preço de venda de um carro está longe de ser o verdadeiro custo de se possuir um carro. Deixe-me explicar. Veja bem este Honda Civic. É o carro mais comprado por pessoas com idade entre 18 e 24 anos nos Estados Unidos. E, aparentemente, parece ser uma escolha sensata. O preço de venda é de 27.867 dólares, o que parece razoável. Porém, vamos explorar o custo real de se ter esse carro por 5 anos. O primeiro é a depreciação. E nesse caso, são 10.999 dólares. Esse custo começa no segundo em que você sai com seu carro novo do estacionamento, pois o valor dele cai de 10 a 15% antes mesmo de você chegar em casa. Em 5 anos, você perderá quase 11 mil dólares somente com a depreciação. Pense nisso, 11 mil dólares, que se foram, só porque o tempo passou e seu carro ficou mais velho. É como pagar 2.200 dólares todos os anos pelo privilégio de ver o seu dinheiro evaporar. O próximo é o seguro. Isso equivale a quase 12 mil dólares em 5 anos, e essa é uma estimativa conservadora. Esse valor se baseia numa pessoa de 40 anos com um score de crédito perfeito e nome limpo. Se você for jovem, esse número é ainda pior. Talvez seja até o dobro disso. É claro que dá para reduzir um pouco esse valor ligando para eles todos os anos, negociando e nunca se mantendo fiel a uma empresa, mas ainda assim o custo será alto, mesmo que você consiga obter um pequeno desconto a cada ano. Depois tem o combustível, 6.415 dólares só para manter o carro em movimento. Está ficando bem caro mesmo. Agora, o financiamento. Esse é o custo de não ter dinheiro de cara.
O valor de 4.719 dólares em 5 anos pressupõe que você tenha um score de crédito decente e tenha uma entrada de 10%. Mas, se o seu score de crédito for ruim, você poderá ter taxas e juros de 15 a 20% em vez dos 6 a 6,5% que estou mostrando aqui. É por isso que eu sempre enfatizo a importância de construir um bom score de crédito através de um cartão de crédito e de pequenos gastos mensais que você paga integralmente ao fim de cada mês. Isso significa que você evita pagar juros e prova que é um tomador de empréstimo responsável. O próximo passo é a manutenção. 3.224 dólares em 5 anos para trocar de óleo, pastilhas de freio, pneus e a lista continua. Porém, você pode fazer isso de uma forma muito mais barata sem entender um pouco sobre carros. Já participei de um campeonato de carros, então conheço os detalhes de como consertar o meu carro. Isso me fez economizar milhares de dólares ao longo dos anos. Quero dizer, se você aprender a trocar o seu próprio óleo, economizará de 30 a 50 dólares todas as vezes. E se você comprar um scanner OBD básico por 20 ou 30 dólares, poderá diagnosticar a maioria dos problemas por conta própria e sem pagar 100 dólares à oficina só para eles conectarem e dizerem o que está errado. Depois, impostos e taxas. Essa é só a parte do governo. O imposto de circulação, o registro e as taxas de inspeção chegarão a cerca de 2.800 dólares em 5 anos. E por fim, temos os reparos. Colocaremos um orçamento de 1.790 dólares em 5 anos. Essas despesas inesperadas são fatais se você não estiver preparado para elas. Mesmo veículos confiáveis como o Honda Civic eventualmente precisarão de reparos além da manutenção normal. É exatamente por isso que você precisa de uma reserva de emergência com o valor de 3 a 5 meses de suas despesas. Sem ela, basta um único grande reparo para inviabilizar todo o seu planejamento financeiro. Com carros, não é uma questão de se algo vai quebrar, mas de quando. Então, vamos somar tudo isso. Que rufem os tambores. Seu Honda Civic acessível de 27.867 dólares custa, na verdade, 46.821 dólares em 5 anos. Mas fica ainda pior, pois isso não leva em conta o custo de oportunidade. E você que quer ter uma renda extra, poder trabalhar aí da sua casa, como eu trabalho, não perde tempo, porque... Mas fica ainda pior, pois isso não leva em conta o custo de oportunidade. É aqui que as coisas ficam bem dolorosas. Vejamos uma comparação de 5 anos entre alguém que opta pelo carro e alguém que opta por investir. Se você decidir escolher um novo Honda Civic, no nosso exemplo, depois de 5 anos, você terá apenas 19.295 dólares. Isso é claro depois de revender o carro pelo seu valor de mercado atual. Isso supondo que ele tenha sido bem conservado e tenha sofrido danos mínimos. Isso representa uma perda de mais de 27 mil dólares em patrimônio líquido. Nenhuma surpresa de ser um destruidor de riqueza. Porém, se você optar por pegar esse mesmo pagamento mensal de 780 dólares e aplicá-lo em um fundo de índice SP500 com base no retorno médio histórico de 10% ao ano, após 5 anos, você terá aproximadamente 60.016 dólares. É claro que os rendimentos passados não garantem retornos futuros. No entanto, se seguir o mesmo padrão histórico, isso representaria um ganho de mais de 13 mil dólares em patrimônio líquido. Isso representa uma diferença de 40.721 dólares. Ou seja, ao escolher um carro em vez de investir, você pode estar abrindo mão de um patrimônio de 40 mil dólares. A maioria das pessoas segue repetindo esse ciclo a cada ano durante toda a sua vida profissional. Esse é apenas um exemplo de como colocar seu dinheiro para trabalhar. Você pode optar por investir em uma renda extra, na compra de um imóvel para alugar ou até mesmo abrindo seu próprio negócio. O segredo é fazer com que seu dinheiro trabalhe a seu favor e não contra você. Isso sem mencionar as ações individuais e as criptomoedas, embora sejam investimentos mais arriscados. Mas para colocar isso em perspectiva, se você tivesse investido esses mesmos 46.821 dólares em ações da Microsoft há 5 anos, em vez de um Honda Civic, teria obtido um retorno total de 224%, transformando seu dinheiro em mais de 150 mil dólares hoje. Pense um pouco nisso. O mesmo dinheiro que comprou um carro que está se desvalorizando poderia ter comprado uma pequena fortuna em uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. A questão não é que você nunca deve ter um carro, mas sim que toda escolha financeira tem um custo de oportunidade. Cada dólar investido em algo que perde valor é um dólar que não está rendendo a seu favor. Você pode estar pensando, se é mesmo verdade, então por que mais pessoas não estão investindo? E para ser sincero, acho que é porque eles não entendem como fazer isso de fato. Na minha época, costumava ser bem difícil, pois era preciso telefonar para um corretor de ações. Mas agora, você pode usar plataformas como a Trading212 diretamente do seu telefone. Você pode abrir uma conta, depositar um valor e, em seguida, procurar por SP500. Se quiser simplificar. E pronto! Como eu estava planejando falar sobre a Trading212 de toda forma, entrei em contato com eles para ver se teriam interesse em patrocinar essa parte do vídeo. Eles concordaram. E também estão oferecendo uma ação fracionária grátis no valor de até 100 libras para quem usar o código Tilbury na seção de códigos promocionais do aplicativo. Agora veja, eu entendo. Em muitos lugares, não ter um carro significa perder oportunidades. Um estudo da Capital One constatou que 67% das pessoas disseram que ter um carro trouxe oportunidades de renda que elas não teriam sem um carro. Isso mostra que, às vezes, há um claro custo de oportunidade em não ter um carro. Então, não sou contra a aquisição de um, mas se você for esperto, ainda poderá dispor de centenas de dólares por mês para investir. Portanto, se quiser comprar um carro e investir, aqui estão os 3 passos que eu recomendo seguir. Passo 1. Comprar no ponto ideal.
Isso ocorre quando você compra um carro com 3 ou 4 anos de uso de 40 a 50 mil quilômetros rodados. Isso é ótimo porque você evita a depreciação brutal do primeiro ano, mas ainda obtém recursos de segurança modernos, confiabilidade e muitas vezes cobertura de garantia restante. Um carro que custa 35 mil dólares novo pode custar 24 mil nessa idade. Assim, são 11 mil dólares em economia instantânea que você pode investir. Segundo passo, seguir a regra dos 15%. Seus custos totais com transporte, incluindo parcelas mensais, seguro, combustível e consertos, nunca devem exceder 15% da sua renda mensal. Se você ganha 3 mil dólares por mês, isso dá o máximo de 450 dólares para todas as despesas com o carro. Se passar disso, você estará perigosamente perto de se virar empobrecido pelo carro. Terceiro passo, mantenha o carro por mais de 10 anos. É aqui que você realmente constrói riqueza. A maioria das pessoas troca de carro a cada 3 ou 5 anos, o que é uma loucura financeira. Em vez disso, compre e o mantenha como se seu futuro financeiro dependesse dele, porque depende mesmo. Se seguindo essas etapas você economizar 300 dólares por mês em comparação com um carro novo, isso significa 3.600 dólares por ano. Investindo com retorno de 10%, se torna mais de 118 mil dólares em 15 anos. Daria uma entrada em um imóvel, tudo financiado por escolhas mais inteligentes com o carro. Se quiser que eu lhe mostre como abrir uma conta de investimento passo a passo, vou deixar esse vídeo aqui em cima. Mas não clique nele ainda. Não deixe de se inscrever se quiser aumentar sua riqueza, certo? Vejo você bem aqui.